Muito bem, bem-vindo, né, nesse momento tão especial. Os pastores já estão aqui. Ei, bom dia, como é que vai? Tudo bem? Joia. Preparados para mais um dia com os nossos telespectadores, né? Já queremos disponibilizar para você, querido, o nosso telefone, para você interagir com a gente. O assunto que toca o seu coração, se tem uma pergunta, uma colocação, uma dúvida, uma crítica construtiva, é sempre bem-vinda, né? Nosso telefone, você fala ao vivo diretamente aqui com a gente, é o 3253-3320. Talvez você já conheça esse momento que nós temos agora, né? Talvez você já é um frequentador assíduo, um telespectador assíduo, mas talvez está conhecendo agora. É o momento onde a gente fala, traz mensagem do coração de Deus para você, né? Com o cuidado que esse ministério tem com a alma, com o espírito, com o corpo. E eu me sinto privilegiado de estar aqui sempre participando. Sempre a gente começa com uma porção da palavra de Deus, um texto do qual Deus com certeza vai falar ao seu coração, né, pastor Rogério? Isso. Nós vamos hoje abordar, Tchuli, a questão do sabendo dizer sim. Então, Sabendo dizer sim. Quando nós devemos dizer sim e sabendo dizer sim. Então, nós temos que muitas vezes dizer sim a Deus, né? Sim ao próximo, aqueles que estão ao nosso redor, e também sim a nós mesmos. E isso não é, de uma certa maneira, na maioria das pessoas, muito fácil, né? Então, o texto que a gente pegou como referência é o texto de 1 Samuel, no capítulo 3, a partir do verso 4. Nós temos assim: o Senhor chamou o menino Samuel. Samuel, este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai, deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Então aqui nós temos uma situação bem conhecida que é o chamado de Samuel. E aqui nós temos duas coisas importantes nessa relação do dizer sim. Primeiro, o texto diz que Samuel não conhecia ainda o Senhor, não tinha ainda ouvido a voz do Senhor. Mas mesmo não tendo ouvido a voz do Senhor, ele por 3 vezes ele disse: eis-me aqui. Então ele achava que era Eli, o sacerdote, com quem ele convivia, né, o tempo inteiro, e a gente já vê nesse caso a predisposição de Samuel de obedecer, de dizer sim. E quando ele ouve, né, e Eli o instrui, falando: não sou eu que estou te chamando, mas é o Senhor, então fale dessa maneira, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então ali Samuel disse também sim para o Senhor, exatamente como lhe foi ensinado, né? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E nesse momento, a gente consegue, pelo que a Bíblia diz, estimar ou saber a idade de Samuel? Ele era criança, talvez, jovem, adolescente, ou a gente não tem essa informação na Bíblia? Eu sei que ele era bem jovem. Criança, né? Não era, não. Mas eu creio que ele já era um adolescente já. Mas falar em criança, desculpa a indelicadeza, nós estamos recebendo uma princesa aqui hoje nos estúdios da Rede Super, né? E eu indelicadamente não a apresentei, é a princesinha. Olha só a princesa que veio aqui hoje. Quem é essa preciosidade, pastor Rogerinho? Essa é minha filha. Essa é sua filha? Já conhecia de você de ouvir falar, tá vendo? Hoje ela veio aqui, como ela chama? Radassa. Radassa, bem-vinda aqui, viu, Radassa? Deus te abençoe, viu? Você é linda realmente, como seu pai sempre falou. Deus te abençoe. Bom, mas Samuel já era talvez um pouquinho maior que a Radassa, né? Já era um adolescente. Já, provavelmente. A gente não tem essa precisão, mas
pela condição de que Samuel foi logo no princípio da sua vida, né? Entregue e cresceu junto ali, né? Mas ele ainda não tinha tido provavelmente uma experiência com o Senhor. Então, isso nos faz entender que ele ainda não tinha feito aquilo que a gente poderia chamar do o rito de passagem, né? Que normalmente na cultura judaica se faz. Então a gente pode entender que ele ainda não tinha, né, passado essa idade suficiente, mas já não era tão criança, né? A ponto, inclusive, de ser usado por Deus para entregar uma palavra profética para o próprio Eli. É verdade. Então, apesar da sua idade, ele já era uma pessoa, né, que já tinha um conhecimento da circunstância e já as possibilidades de ser usado como profeta pelo Senhor. Então, mediante essa meditação do texto de hoje, né, sobre o dizer sim aí de Samuel, você pode ligar e participar do nosso programa no 3253-3320. A Carla já está no telefone para conversar com a gente. Bom dia, Carla. Seja bem-vinda. Carla? Bom dia. Bom dia. Está me ouvindo bem? Tá, estou ouvindo sim. Que bom. Bem-vinda aqui no Clínica da Alma. Fica à vontade. É uma pergunta, uma colocação? É uma pergunta, né, baseada numa coisa da minha vida mesmo. Pode falar, fica à vontade. Quando a gente estuda Samuel, né, o Senhor chama ele, né, e o que acontece? Eu sinto... É uma coisa até muito forte, né? Porque ele ouviu a palavra, ele ouviu a voz do Senhor chamando ele, né? Eu fui de uma religião, determinada religião. E o que acontece? Eu estou me sentindo muito vazia. Por mais que eu tenha estudado as escrituras e doutrinas, né? Eu não estou conseguindo, né, perceber a verdade nessa religião. E aí, quando eu vejo, né, a passagem de Samuel, eu vejo como o Senhor estivesse chamando também para um outro local. Né? E eu estou aguardando, assim, realmente, eu estou orando, pedindo ao Senhor que me dê a resposta, né? Eu era da igreja Mormon. Você continua participando? Não, eu já tenho um bom tempinho já que eu saí. Ok, Carla, obrigado pela sua participação. Carla está ligando aqui de Santa Luzia, aqui de Minas Gerais. Pastores? Olha só, Carla, obrigado, né, pela sua ligação e por você abrir essa questão assim que é tão pessoal, não é? Tão pessoal e tão importante nas nossas vidas, né? Carla, sabe, uma das coisas assim, mais importantes que eu percebo que você precisa ter entendimento hoje é que você não coloque o foco em buscar uma religião para você. Uma coisa mais importante que precisa acontecer é você buscar um relacionamento com alguém que tem as palavras de vida eterna, como diz a palavra de Deus, a Bíblia, né? E aquele que é o Emanuel, que é o Deus conosco, o Deus presente, independente da situação que você esteja vivendo, não é? Samuel, uma das coisas que eu ia comentar, ele ouviu a voz de Deus porque ele tinha um nível de intimidade e relacionamento na casa do Senhor, porque ele servia ao profeta, ou seja, ao sacerdote, desculpa, daquela época, que era Eli, não é? Ele servia a casa do Senhor, ele servia ao sacerdote e também ali no tabernáculo, então ele servia ali a Deus, servindo a Eli. Então, quando ele ouviu a voz, ele entendia que era o sacerdote falando, não é? Porque ele não conseguia ainda discernir a voz que estava ouvindo. Não é? Porque o texto que o pastor aqui, Rogerinho, falou, diz que ele ainda não conhecia o Senhor.
Então, a partir desse momento, ou seja, quando Eli orientou, então, olha, se você ouvir então mais uma vez, é porque o Senhor está falando com você. Porque ele não conseguia discernir a voz do Senhor e a voz de Eli, ou talvez até uma outra voz. Né? Ele entendeu que o seu Senhor, que era o sacerdote, era Eli. Então, ele foi 3 vezes lá. Né? Então, o que precisa acontecer com você é você ouvir essa voz. Então, como que você precisa ouvir essa voz? A primeira coisa que você precisa fazer é entregar o centro da sua vida, a sua vida inteirinha para o Senhor Jesus. Né? Ele, a palavra de Deus diz, se com tua boca confessares e com teu coração creres, ele entrará e ele estará no seu coração. Apocalipse 3:20 fala que ele está à porta do seu coração. Né? E ele quer entrar, cear contigo, não é? E você com ele com você, e ele jamais vai sair. Agora, como se fosse a casa do seu coração. E essa porta, ela tem apenas uma maçaneta interna, ela não tem externa. Por quê? Parte da nossa decisão, da nossa escolha de abrir a porta e dizer, Senhor Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração. Então, a partir daí, tudo na sua vida vai começar a ser diferente. Então, você disse que você tem estudado, inclusive, a questão de doutrina. Não te preocupa com doutrina agora. Né? A doutrina, assim, é um segundo passo, terceiro passo. Muitas vezes a doutrina tira a gente do foco principal, não é? Que é a pessoa do Senhor Jesus. Então, a minha orientação para você é: abra a porta do seu coração, convide Jesus para entrar dentro do seu coração e a partir daí você vai começar a desenvolver um relacionamento de proximidade, intimidade. Como a gente desenvolve um relacionamento de intimidade, de relacionamento com a namorada, a noiva, a minha esposa, e hoje já 29 anos de casado, então eu sei discernir a voz da minha esposa no meio de muitas mulheres. Não é isso? A gente passa a conhecer. O que é isso? Isso é o que? Intimidade. Eu sei discernir o olhar da minha esposa para mim quando eu sei que ela não está gostando de alguma coisa e vice-versa, né? Com o homem também, o cônjuge também, da mesma forma. Então, é isso que Deus quer desenvolver com você. E eu tenho certeza que uma vez que esse Espírito Santo, né, entrar no seu coração, na sua vida, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, você vai ouvir a voz dele e você não vai ser confundida com voz qualquer outra, né, na sua vida. Pastor Rogerinho, ter essa intimidade leva a você a saber dizer sim para a pessoa certa, no momento certo? Com certeza. Então, a primeira coisa é você dizer sim, recebendo, né, o plano de Deus para a sua vida. E o primeiro plano de Deus para a sua vida é ter a revelação do seu amor e da sua graça. Amém. Esse é o primeiro plano de Deus para a vida de todo mundo, que é o plano de vida, né? Então, a morte não era o plano de Deus. O plano de Deus para nós o tempo inteiro é vida. Separação não é o plano de Deus. O plano de Deus o tempo inteiro é comunhão. Então, a primeira coisa é isso que o pastor Rogério acabou de dizer. Abrir o nosso coração e voltar à origem do nosso relacionamento com Deus, que é o princípio do plano de Deus. A partir daí, você vai poder ouvir orientações de Deus e dizer sim aos projetos que Deus vai trazendo até você. E é muito interessante, Tiuli, a Bíblia, ela na realidade é a história de homens e mulheres que o tempo inteiro deram uma resposta para Deus. Né? Então a gente pode olhar lá em Êxodo capítulo 3, no verso 4, quando Moisés vai no meio da sarça, né? Então ele foi atraído pelo fogo que ele via, mas quando ele chega e Deus fala com ele, ele diz, eis-me aqui. Né? A gente tem a história, por exemplo, da própria perpetuação da humanidade, quando Noé ouve a voz de Deus e diz sim a um projeto de Deus, e por causa desse dizer sim ao projeto de Deus, a humanidade não pereceu no dilúvio. Né? Nós temos Abraão dizendo sim a Deus, saindo da sua casa, da sua parentela, indo para um lugar que ele não conhecia. E através de Abraão, Deus traçou todo o plano
né, de salvação e de redenção, aquilo que já estava estabelecido. Então nós vamos ver que em determinados momentos, algumas pessoas vão ter dificuldade de dizer sim. Outros vão dizer sim no primeiro momento, mas vão ter dificuldade É verdade. A hora que a obra for revelada toda, em afina no meio, né? desenvolver esse chamado, né? Então, por exemplo, quando a gente ouve Gideão foi uma pessoa que ele teve dificuldade em dizer sim. Verdade. Mas ele tomou uma posição depois e disse sim, né? Jonas é uma pessoa Resistiu. Disse não, que resistiu, cara, né? né? Então, mesmo não dizendo não diretamente, mas tomou uma rota Caminho alternativa contrário. até ser convencido. Então, a gente vai ter sempre momentos onde nós vamos ter que dizer sim ou não. E aí, isso é que vai determinar esse sim a Deus, esse sim ao projeto de Deus, aquilo que Deus quer que a gente faça. Aí, concluindo a sua pergunta, à medida que eu vou dizendo sim a Deus, Ele vai estabelecendo outras coisas e aí eu vou entendendo cada vez mais e dizendo sim a cada passo. E reconhecendo cada vez mais Cada que a vez voz mais. é dele, né? Exatamente. Nós temos um exemplo tão forte, né? Quer dizer, Abrão, né? Sim. Ou seja, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Sai da zona de conforto. Sai da zona de conforto, né? Sai do meio dos teus parentes e eu vou te conduzir para uma terra que você não sabe qual é, mas eu vou te conduzir, né? Então é essa decisão do sim, uma decisão de estabelecimento de fé. E que sim difícil, né? Se Difícil. você olhar pelos olhos carnais, assim. E depois a questão do sacrifício do Nossa, filho, né? nem Então, fala. assim, já como Abraão, então aí, toma o teu filho, ele vai ser teu sacrifício. Quer dizer, então, é você conhecer a voz, né? Quem está falando, e aí tem o estabelecimento do sim no aspecto da credibilidade. Você estabelecer a sua fé em uma palavra, em uma voz, que você sabe que é uma voz de autoridade e que principalmente você pode confiar plenamente. Né? Amém. E a Maria das Graças, nossa telespectadora, está com a gente aqui. Bom dia, Maria das Graças, bem-vinda. Bom dia, pastor. Tudo bem? Tudo bem, senhor? Graças a Deus. Fica à vontade. Peço para você. No programa do senhor das crianças. Amém. Preciso que você chegue bem pertinho do telefone e abaixe bem o volume da sua televisão para a gente conversar e para a gente possa te ouvir bem. Tá me ouvindo bem? Acho que ela foi abaixar a televisão. Tá me ouvindo bem, Maria das Graças? Tô. Ok. Fica à vontade para fazer sua pergunta, sua colocação. Ó, eu queria perguntar, porque eu tô na presença de Deus há 17 anos, numa denominação. Ok. Graças a Deus, Deus tem me honrado muito mesmo. Amém. Mas eu tô com uma preocupação, que minha família estava tudo na igreja. E agora cada um deles afastou. E como o pastor prega sempre sobre a salvação, eu estou preocupada com a salvação deles. Entendi. Ok. Obrigado pela sua colocação, viu, Maria das Graças? Deus te abençoe. Amém. Um abraço. Essa preocupação com a salvação daqueles a que amamos é algo que a gente pode até considerar normal e de uma forma natural. Porque a gente, assim como Deus não quer que nenhum pereça, nós também não queremos que aqueles a quem amamos também venham a perecer. Por que Deus não quer que nenhum pereça? Porque Deus ama a todos. Nós ainda não alcançamos esse nível de amor, mas aqueles que estão mais próximos, a gente se identifica mais, tem uma compaixão, né? E esse sentimento, ele é um sentimento legítimo. Agora, o que fazer? Olha, cada um terá que ter o seu próprio momento de dizer sim ao Senhor. Assumir uma posição com o Senhor. Exato.
Então, essa é uma decisão, Dona Maria, que infelizmente a senhora não pode tomar pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, pelos seus netos, pela sua nora, pelo seu genro. Então, essa é uma decisão que cada um deles vai ter que tomar. Agora, a senhora pode não abrir mão disso no sentido de intercessão, de oração e de até mesmo de batalha espiritual em favor deles, para que aquilo que tem cegado o entendimento deles, porque a palavra de Deus é muito clara quando fala que o príncipe desse século cega o entendimento, que esse que tem cegado o entendimento não venha interferir, para que eles possam ter um coração ensinável, que o coração deles não seja endurecido. Então, são situações que a senhora pode estar continuamente orando e crendo que o Senhor lhe deu uma palavra. Crê tu e será salvo tu e tua casa. Amém. Então, crê e reivindicar a promessa do Senhor em nome de Jesus. Aproveitando as oportunidades, né, que Deus colocar em Deus, né, buscando o Senhor as estratégias e as oportunidades, né, que você vai ter a oportunidade de falar, enfim, Deus vai usar quem Ele quiser. E muitas vezes a gente tem experimentado isso, Deus usa pessoas fora do nosso contexto relacional, da família, usa pessoas que estão no ambiente de trabalho, na faculdade. Então, assim, o Senhor ele é tremendo nesse sentido. A Leda também está com a gente no telefone. Bom dia, Leda. Obrigado por estar ligando aqui para a gente no nosso programa Clínica da Alma. Seja bem-vinda. Ok, bom dia. Leda? Oi. Tá me ouvindo bem, Leda? Sim, estou Fala ouvindo. bem pertinho do telefone para a gente te ouvir bem aqui. Sua voz está baixinha. Tá bom. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Não é uma pergunta. Ok. É um agradecimento. Ó, coisa boa. Pois não, fica à vontade. Primeiramente, agradecer a vocês, né, pela programação da manhã. Amém. De Tudo Pouco, Clínica da Alma, que está sendo bênção na minha vida. Eu não sou da Batista Lagoinha, sou evangélica, mas não sou da Batista Lagoinha. Mas não perco um programa. Que bênção. E quero agradecer muito a Deus pela vida de vocês. Amém. E estou ligando porque quero dizer isso em público. Vocês abençoam a vida da gente. Ó, que bênção. Que bom. Ô, Leda, que bom a gente receber uma ligação, porque muitas vezes a gente quer perguntar, quer pedir, quer falar, mas quando vem uma palavra de bênção, né? Exatamente. E traz essa certeza que a Clínica da Alma tem sido um instrumento de Deus para trazer essa cura às pessoas. E obrigado por esse reconhecimento, você dá essa palavra para a gente. Amém. O Senhor te abençoe, viu? Um dia especial para você. Que continue abençoando vocês também. Amém, obrigado. Coisa boa, né? Obrigado, viu, Leda? É muito bom a gente ouvir uma palavra assim. Pastores, a gente sempre ouve um discurso assim, tem uma dificuldade para dizer não. Já ouviu isso? Não é? Tem uma dificuldade para dizer não. Aí significa, dá a impressão que a pessoa diz sim para todas as coisas. É perigoso, não? Esse é o tema que nós vamos abordar amanhã. Ah, é? Ó, já fica um preâmbulo já para chamar a atenção do povo. Nós quisemos, assim, justamente dividir, separar, né? A gente trabalhar a questão do sim, porque nós temos que chegar na parte do não. Claro. As dificuldades que muitas vezes as pessoas têm de dizer não para certas situações, né? E a gente quer abordar um pouco isso, porque que hoje, inclusive ontem atendi uma pessoa assim, que a vida toda foi engolindo os famosos sapos, né? E aí a pessoa chega um momento que não suporta mais, né? Então ela vai se violando, vai se violentando, né? Diante disso, muitas vezes dizendo sim para aquelas coisas que ela não gostaria, né? Só para não desagradar as pessoas. Então isso a gente quer abordar amanhã. Agora, pastor Janinho, 3 sims, né? Deus falou com Samuel, parece que por 3 vezes ele exercitou aí o ouvido do Samuel, me parece, né? Na realidade, Samuel foi 3 vezes a Eli. Na 4ª vez que Deus chamou a Samuel, aí na 4ª vez ele disse, né? Fala porque teu servo ouve, porque ele já tinha aprendido como responder a Deus. Né? Mas uma coisa que eu quero colocar, Tione, que muitas vezes nós precisamos dizer sim para situações da nossa própria vida. Então, oportunidades que nós temos e que precisamos dizer sim a elas. E muitas vezes nós não temos muita facilidade para dizer sim a nós mesmos. Então, essa dificuldade em dizer sim às
coisas que dizem respeito a nós e que a gente muitas vezes sabe que elas são necessárias. Coisas como, por exemplo, eu preciso, mas eu não sei como pegar ou agarrar ou aproveitar essa oportunidade. Então, essa é uma situação que muitas vezes a gente acaba perdendo tempo e dando voltas em coisas, deixando de resolver situações e deixando de ser, inclusive, de crescer em algumas áreas, porque a gente não diz sim a gente mesmo. Então, quando eu citei o caso de Gideão, ele foi uma pessoa que ele não teve dificuldade de dizer sim para Deus só porque era um chamado de Deus. Ele teve dificuldade de dizer sim para ele mesmo. Por quê? Porque ele não se via capaz. E aí é uma situação, às vezes os outros te veem capaz, mas você não se vê capaz. E aí você diz não a você mesmo. Então, o caso que a gente citou de Moisés, ele disse sim para Deus, mas na hora que ele entendeu o que Deus o queria, ele começou a colocar impedimentos e disse sim, não, né? Não disse sim para ele. Então ele começa a olhar para as suas dificuldades, para as suas para aquilo que ele tem como perda, né, para os seus problemas. Você começa a se achar indigno. E acha indigno. E aí ele não se diz sim. Né? Então, muitas vezes nós precisamos ter essa visão de quem nós somos. Qual é o momento? Esse é o meu momento para isso? É uma outra questão extremamente importante. Discernir o nosso tempo para aquilo. Esse é o meu tempo para isso. Então eu vou dizer sim a isso. Talvez a Marisa tenha algo para comentar sobre isso, está com a gente no telefone. Marisa, bom dia, bem-vinda. Bom dia, tio. Fica à vontade. Você vai ter um pouquinho de dificuldade para me escutar, porque eu estou com um aparelho na boca. Você está me entendendo? Eu estou entendendo que eu estou com um na boca aqui também. Então, tudo bem. Eu posso te dizer que eu fui criado por um homem muito rígido, que você talvez não conheceu, porque ele foi fundador da Igreja Batista de Lagoinha. Posso te dizer que ele foi um profeta como Eli, um pai muito rígido. Fui filha de pastor, sou irmã de pastor, meu ex-marido foi pastor de Lagoinha. Então, assim, meu pai olhava, não precisava nem falar não. Ele só olhava e a gente já entendia. Já conhecemos ele pelo sobrenome aqui. Eu fui professora por 25 anos, fui muito rígida com meus alunos e, assim, muito carinhosa e muito respeitada. Então, assim, eu vejo hoje um problema muito grande com os jovens, na igreja, muito na igreja, o sim e o não. E que muitas vezes os jovens não escutam a gente. E eu chamo isso, como professora e como mãe, de domínio. Domínio de classe e domínio de família. Né? Muitas vezes meus filhos, assim, eu fui pai e mãe, porque eu separei muito nova, casei muito nova, separei muito nova. Então, assim, muitas vezes eles ficavam assim, sem entender, mas eu aprendi isso com meu pai. A questão de honestidade, eu não vejo isso. Muitas vezes se fala muito e se faz pouco. E quando eu era adolescente, eu fui até a cama do meu pai e falei assim, pai, tem um anjo no meu quarto, eu tô com medo. Eu corri e falei, o meu pai falou assim, filha, volta lá e não fica com medo, porque o Senhor apareceu como você citou aí, apareceu para Samuel. Eu falei, pai, eu tô com medo. Minha filha, volta lá, então volta comigo, pai. Ele, não, eu não vou não, você vai sozinho e vai enfrentar esse anjo. E eu voltei e enfrentei o anjo. Foi muito difícil, mas eu enfrentei. Então, assim, eu creio que foi a minha sinceridade, né? A minha honestidade, como eu fui criada muito rígida. E eu abandonei muitas coisas boas para ser professora em rede pública, trabalhar com crianças pobres, doar o meu ser.
E eu sou muito franca, e a minha franqueza muitas vezes dói e machuca, mas eu prefiro a honestidade franca do que o amor encoberto. Com certeza. Então, Ô Marisa, assim, muito obrigado. Eu sinto muito isso na igreja. Lagoinha cresceu muito. Verdade. Mas, assim, o que está acontecendo, se eu estou errada, mas eu fui criada dessa forma. E eu sinto isso, as crianças se apegam, assim, eu vejo tio Uli, né, carinhoso com os meninos, mas a criança sente a necessidade desse não. É. Entendeu? É verdade. Eu queria, né, principalmente o pastor, o tio Uli, né, que lida com crianças. Se eu estou errada, mas eu estou vendo muita falta dessa autoridade que meu pai tinha, que eu tenho. Verdade. Eu estou errada? Não, tá certo. Nós vamos falar sobre isso, Marisa. Obrigado pela sua participação, viu? Deus te abençoe. Foi um privilégio ter você aqui com a gente. Parece que as crianças têm uma certa dificuldade com o sim também em relação aos pais. E a gente tem a tendência também de achar que na nossa geração foi melhor do que a geração de hoje. Né? Porque o sim, tanto o sim quanto o não, eles estão dentro de uma dimensão chamada limites. Né? E a gente tem percebido que nos dias de hoje, essa palavrinha limites, né, parece que não existe em alguns casos, né? E principalmente a gente percebe pais e mães que tiveram algum tipo de educação, de criação assim, muito cerceadora, ou seja, limitadora demais, exigência demais. Parece que com a outra geração, normalmente acaba repetindo mais uma dose mais branda, mais branda, né? É verdade. Então, e aí a outra geração, e o que nós estamos vendo hoje, dentro da realidade da nossa nação principalmente, assim, não existe limite algum. É verdade. Né? Até porque não existe estrutura familiar. Não. Né? Nós vemos hoje uma realidade muito forte. Então, esse sim e não é uma questão assim, muito forte, né? de estabelecimento de limites. Não é? Então, assim, e sempre levando em consideração a nossa tendência pecaminosa do ser, né, do ser humano como um todo, e as crianças vão sempre desafiar a nossa autoridade, elas vão sempre desafiar os limites que a gente estabelece, né, o não parece que não é suficiente, né, às vezes a gente tem que falar até com adultos, por exemplo, lá na clínica, né, eu pergunto, ó, qual a parte do não que você não entendeu? Não é? Qual é a parte do não que você não entendeu? Porque eu estou querendo entender. Quer que desenhe, né? Né? Porque assim, aí tenta burlar esse não de todo, né? Então, assim, é uma situação que realmente hoje, nos dias de hoje, tem sido difícil. Né? Verdade. Se eu fosse você, eu não perdia o Clínica da Alma de amanhã, porque talvez a gente possa dar uma continuidade e entrar nesse tema, né, sobre dizer não, que talvez seja um discurso de muita gente, tem dificuldade para dizer não, né, mas também não tem muita facilidade para dizer sim. Né? Eu queria que você ficasse com a gente, porque coraçãozinho apertado, o nosso tempo esgotou. Quero agradecer você que esteve aqui com a gente, né? Pastores, obrigado por esse tempo hoje, né? Clínica da Alma, esse ministério que tem servido aí ao povo de Deus, as pessoas, né? Tem aí na telinha todos os contatos, mclinicadaalma@gmail.com, os telefones 34299515 e 9514.